E aí, gente, beleza? Alguém quer aproveitar o tempo aí que os colegas estão chegando para a gente fazer alguma pergunta, alguma consideração? O Pedro nos pergunta o seguinte aqui pelo site, né? Está aí para todos também. Professor, embora o daltônico não possa alegar dolo por falta de conhecimento de sua situação por parte do vendedor, ele pode alegar erro substancial por comprar item com cor errada ou não? Não, Pedro, ele não pode. Esse é o caso, né? O contraponto é o seguinte, né? No erro, né, o erro, para ser excusável, ele tem que poder ser percebido por pessoa de diligência normal. Ou seja, não é que a pessoa que está em erro tem que poder perceber o erro, não. É a outra pessoa que está contratando, que o cliente está em erro, tem que poder perceber que o cara está em erro, tá certo? Senão o princípio da confiança vai dizer não dá para você desfazer esse negócio jurídico no qual o outro, né, não tinha nem como a mínima condição de saber, tá certo? É por isso que no erro você toma em conta o homem médio, né? E não o homem dentro das suas circunstâncias. Como é que eu posso perceber que o outro está em erro? É um erro que o homem médio cometeria. Veja só, o cara ir a uma loja, né, de venda de joias e confundir pedras, qualquer um de nós confunde pedras, porque a gente não é especialista em gemas, né? Mas se o cara é um caipira, porque ele foi criado numa tribo indígena, eu não tenho como saber disso, né? Lembra do exemplo da Mona Lisa? É isso, né? Então o cara vai lá, compra uma réplica da Mona Lisa, achando que é a Mona Lisa é verdadeira, no centro de Santos, por R$ 100. Ora, eu não posso anular esse negócio alegando erro, porque esse erro não é excusável, ou seja, o vendedor não tinha nem a menor condição de saber, né? É isso. É o critério do homem médio. E no dolo, de novo, vai ser o critério do homem médio. Essa que é a questão importante. Lembra que a gente falou que isso ia ser essencial para você em vários momentos? Pois é de novo o critério abstrato, né, do homem médio. Ora, no dolo, a minha astúcia, o meu ardil foi o suficiente para induzir em erro uma pessoa mediana? Foi. Então, o dolo é malus, tá certo? Ah, não, mas a minha malícia, a minha astúcia e meu ardil não enganaria uma pessoa normal. O cara se disse enganado porque ele foi imprevidente, né? Porque ele não tomou cautela nenhuma. Aí é outra coisa, você entendeu? Então, sim, não, o daltônico não poderia alegar o daltonismo para dizer que ele comprou de uma cor errada, porque isso é uma característica própria sua. E a outra pessoa jamais teria como saber que ele está em erro se ele não declarou que ele é daltônico. Você entendeu? Tá beleza? Da mesma maneira que o cara que é caipira e que não sabe que a Mona Lisa está no mesmo Museu do Louvre, não pode alegar erro para tentar anular o negócio jurídico pelo qual ele comprou uma reprodução da Mona Lisa no centro de Santos por R$ 100. Aí o Daniel, em complemento, diz o seguinte: professor, mas e se o pai do formando fosse um especialista em gemas e comprasse o anel de ametista? O vendedor seria culpado por dolo? De maneira alguma, né? Se o pai do formando é um especialista em gemas e comprou o anel, né? Pelo contrário, isso basta para que o vendedor demonstre que ele não estava nem em erro, né? Na verdade, é isso aí. Então, professor, licença. Pois não. Então, se baseia no conhecimento do indivíduo acerca do negócio. Então, quando ele é ignorante ou ele desconhece aquilo, ele, de certa forma, está protegido porque ele pode alegar dolo. Seria mais ou menos isso? Desde que cumpra esse requisito do homem médio. Certo. Entendeu? Né? Essa ignorância não pode ser tal que é uma ignorância absoluta, né? O homem médio ignora sobre gemas. Tudo bem. Mas o camarada ignorar, por exemplo, que a Mona Lisa está no Louvre, que é uma obra
super custosa, isso ele não pode alegar essa ignorância, porque não está dentro da ignorância que seria típica desse critério abstrato que é com base no homem médio. Entendi. Entendeu? Obrigado, professor. Obrigado a você. Obrigado, Pedro, também. Você entendeu, Pedro? Obrigado. Entendeu, né, Pedro? Muito bem, moçada. Beleza. Se é assim, então vamos embora lá, né? Vamos embora lá, porque agora falta a gente trabalhar só esse dolo do terceiro, né? E o chamado dolo recíproco, que é uma bobagem, na verdade. Então, eu vou compartilhar de novo o nosso código, tá? E depois a gente volta para a nossa transparência lá. Olha só, estamos aqui no nosso código, né? E diz o artigo 148. Olha só. Pode também ser anulado o negócio jurídico por dolo de terceiro, ou seja, o negócio é entre A e B e o dolo é de C, tá beleza? O negócio é entre A e B e o dolo é de C. C é o terceiro. Se a parte a quem aproveite dele tivesse ou devesse ter conhecimento. Então, se A e B estão fazendo um negócio, C age com dolo para enganar B, A responde pelo dolo de C se A sabia ou devia saber que C está agindo com dolo. Esse é o ponto, tá bom? Aí vai dizer, em caso contrário, ainda que subsista o negócio jurídico, o terceiro responderá por todas as perdas e danos à parte a quem ludibriou. Então, deixa eu colocar isso claro para vocês. Eu e o Daniel estamos celebrando um negócio jurídico. O Daniel é amigo do Pedro. Muito bem. Né? Então, eu, Lucas, quero vender as joias da minha mãe, não é? E sei que o Pedro tem essa influência sobre o Daniel. Então, eu digo ao Pedro assim, ó, Pedro, faz uma coisa, cara. Você é amigo do Daniel, tal, e o Daniel tem uma grana. Então, diz para ele que eu estou vendendo as joias da minha mãe, não é? Que são, na verdade, antiguidade, porque eu sou, né, descendente do Duque de Caxias. Minha mãe é tetraneta do Duque de Caxias, por um lado, né, pelo lado materno. E pelo lado paterno, ela é tetraneta do Barão do Triunfo. Então, são joias de família, conta essa história, né, que são joias de família, que são muito valiosas e tal, para o Daniel comprar. Ora, tanto faz se sou eu ou se sou o Pedro que a gente induz o Daniel em erro. Tanto faz. Tá? Eu estou sabendo. Né? Portanto, essa compra que o Daniel fez, se ele comprou porque as joias, né, eram antiguidade, ele tem o direito de desfazer. E eu e o Pedro estamos cometendo ato ilícito. Então, a gente vai responder solidariamente. Nós dois vamos responder pelo ilícito. Você entendeu? Então, se eu sabia ou se eu devia saber, nós dois respondemos pelo ilícito. Agora, note essa segunda situação. Eu estou vendendo as minhas joias. Né? E o Pedro tem lá um problema com o Daniel, porque eles estudaram na mesma escola, e aí foram apaixonados pela mesma menina, e o Daniel pegou a menina do Pedro, sei lá, essas coisas. Né? Muito bem. Então, o Pedro, sabendo que eu estou vendendo um monte de joia velha da minha mãe, né, vai lá e conta essa história para o Daniel, que são antiguidades e coisa e tal. Ora, eu não tenho culpa nenhuma na história. Você concorda comigo? Não tenho culpa nenhuma na história. O Pedro está prejudicando o Daniel para uma revanche, né, por uma revanche de uma questão passada deles. Eu não tenho nem como saber disso. Você sabia que o Daniel tinha tomado a namorada do Pedro? Eu também não tinha como saber. Ora, veja, então, a regra, em regra, é que o negócio esteja agora mantido, porque né, eu estou absolutamente inocente. Agora, o Pedro tem que responder pelas perdas e danos, porque ele cometeu o ato ilícito. Então, no limite, o Daniel dá as joias para o Pedro e o Pedro paga tudo que o Daniel pagou, né? Se não conseguir desfazer o negócio comigo. Você entendeu?
né? Corrigido, claro. Porque eu agora não tenho nada que ver com esse terceiro, com esse dolo do terceiro, com a malícia do terceiro. Então, o negócio... Veja que a dicção do legislador não é peremptória, né? Ele diz assim, olha, né? Em caso contrário, ainda que subsista, ele não manda subsistir, mas assim, em regra, vai subsistir o negócio jurídico, porque eu estou absolutamente inocente, e o terceiro tem que responder por todas as peras e danos sozinho, sem a minha participação, porque agora o terceiro é que cometeu. Então é isso. A e B estão celebrando o negócio, C age com dolo. Muito bem. O negócio deve ser anulado ou não? Depende. Sabia, né? A parte que beneficiou o dolo, sabia ou deveria saber do dolo? Olha o modal que o código usa. Sabia ou deveria saber. Ele não diz sabia ou poderia saber. Ele diz sabia ou deveria saber. Como você sabe, o conhecimento no direito não é conhecimento efetivo, né? Não necessariamente é. Por exemplo, a gente discutiu na aula passada ainda, todos têm que conhecer todas as leis. Ninguém conhece, mas a ficção jurídica é que todos conhecem. E ninguém pode alegar em sua defesa o desconhecimento da lei. Para a lei ser dita conhecida no direito, basta que ela seja publicada no Diário Oficial, é isso. Né? Todo mundo já está conhecendo. Ah, mas eu não conheço realmente. O problema é seu, é isso. Né? Aqui, o modal que o legislador usa é se a parte a quem aproveita o dolo do terceiro sabia ou deveria saber desse dolo, o negócio será, conforme o caso, anulável ou, se for principal, é anulável e ainda acumulado com as perdas e danos, ou se for um dolo só acidental, tem perdas e danos. Mas por essas perdas e danos vão responder tanto a parte que se beneficiou do dolo, quanto o terceiro que cometeu o dolo. É isso. Tá? Já se a parte que se beneficiou do dolo não sabia do dolo, não tinha como saber, não deveria saber, então o terceiro responde sozinho pelas perdas e danos. É isso. Tá bom? Muito bem. Eu vou te dar tempo para fazer as perguntas sobre isso já já. A mesma coisa, é só uma modalidade diferente, né? Mas é a mesma coisa. O dolo de terceiro é o dolo do representante. Esse artigo 149, em rigor, não precisava existir. Mas olha aqui que diz o artigo 149. Olha só. O dolo do representante legal de uma das partes só obriga o representado a responder civilmente até a importância do proveito que teve. Quem é o representante legal? É o representante que, por força de lei. Quem que precisa de representante legal? O incapaz, entendeu? Então, o filho menor é representado por seus pais. O curatelado é representado pelo curador. O tutelado é representado pelo tutor. Não é? Porque a lei determina que eles são incapazes, então eles têm um representante. Agora, o filho é culpado pelo dolo do seu pai? O curatelado é culpado pelo dolo do seu curador? Porra, é a lei quem manda que eles sejam representados. Eles não têm nada a ver com o dolo. Então, eles só respondem na medida do proveito que tiveram. Por que na medida do proveito que tiveram? Como assim, professor, na medida do proveito que tiveram? Olha, senhora. Porque existe aquele princípio geral da vedação do enriquecimento sem causa, ninguém pode enriquecer sem causa jurídica, então, se eles tiverem um enriquecimento desproporcional, eles podem perder esse enriquecimento, não é? Para que eles não enriqueçam sem causa jurídica. Mas só isso, porque senão o representante é que vai responder só o representante pelas perdas e danos que ele causar, tá bom? Agora, veja só, a segunda parte do artigo. Se, porém, o dolo for do representante convencional, o representado responderá solidariamente com ele por perdas e danos. O que é o representante convencional? É com base na vontade, com base em uma convenção. Então, eu vou viajar para a Europa, vou passar 6 meses lá, e dou uma procuração para o Daniel realizar a venda da casa para mim, por exemplo. Tá beleza? Olha, o Daniel vai lá e engana o cara para fazer ele comprar a casa. Ah, mas eu não tenho culpa porque eu estava na Europa. Peraí, como assim não tenho culpa, velho? Não fui eu quem escolhi o Daniel?
Então, eu vou responder pelas perdas e danos, além de que o negócio pode ser anulado, sim. Tá beleza? Tá? Então, no direito civil, a culpa pode ir além da pessoa do infrator, como, por exemplo, na representação. Tá beleza? É isso. Né? Deixa eu te dar mais uma palavrinha sobre isso. Então, a senhora está chegando na Universidade de Santa Cecília. Né? Aí o porteiro da faculdade diz assim, a senhora está com cara de quem fumou maconha hoje. Você fala, não, de maneira nenhuma. Não, está com cara. Eu garanto que a senhora tem maconha aí na bolsa. Não, não tem. Eu falei, então deixa eu olhar a sua bolsa. Não, não vai olhar. Eu vou olhar. Te recolhe lá num quartinho, olha a bolsa, não tem nada na bolsa. Fala, mas eu vou ter que fazer uma revista íntima na senhora. Vai lá, faz uma revista íntima na senhora, né? E pratica atos indevidos com a senhora. Só ele responde, eventualmente, pelos crimes que tiver cometido, né? Por exemplo, pelo estupro. Qualquer ato libidinoso é tratado como estupro, seja contra a vontade. Hoje, no nosso direito, é assim. Então, só ele responde criminalmente. Mas a senhora sofreu dano moral? Sofreu. Ele não tem nem patrimônio para responder por isso. Quem responde? A Universidade de Santa Cecília tem que responder. Por que tem que responder, professor? Porque, veja, ela não tem culpa, professor. O cara, né, ela vai saber que o vigilante fez alguma coisa. Não, mas calma lá. Ela tem culpa, né, indireta, dita invigilando, ela deixou de vigiar a pessoa, ou se não deixou de vigiar, pelo menos ela tem culpa ineligendo, ela escolheu errado as pessoas. Por isso é que eu tenho culpa pelo ato do meu representante convencional. Entendeu? Aquele cara para quem eu dei a procuração para ele fazer. Daí você fala assim, pô, professor, mas então explica direito. Olha como é a mesma coisa. No dolo de terceiros, se a parte quem aproveita o dolo soubesse ou devesse saber, então o negócio é anulável e ela responde solidariamente por perda de dano. É isso que acontece na representação convencional. Eu ou sabia ou devia saber que o cara estava agindo com dolo, então eu respondo. Agora, se a parte quem aproveita o dolo não sabia nem devia saber, então ela não responde. É isso. Né? Como acontece na representação legal. O representado não sabe se o pai está fazendo, ele não é ele que escolheu o pai dele, pô. Tá? Se o curador está fazendo, não é ele que escolheu o pai dele. Tá beleza? Então, para finalizar essa questão do dolo de terceiro e do dolo do representante, eu quero te mostrar só, né, para que você não diga que a gente não repassou isso. Olha lá no artigo 115 aí do seu Código Civil, está lá, né? Olha só. Capítulo 2 da representação. Olha lá. Artigo 115. Os poderes de representação conferem-se por lei ou pelo interessado. Representação legal. Os pais representam os seus filhos. O curador representa o curatelado. O tutor representa o tutelado. Tá beleza? Ou pelo interessado, é a procuração. Né? Então, eu vou lá e deixo uma procuração para alguém. Esse cara é meu representante. Tá beleza? É isso. Tá bom? Muito bem. Então, o que a gente tem aqui no dolo de terceiro e no dolo do representante é a mesma coisa, né, que o legislador resolveu detalhar para que ninguém dissesse que ficou na dúvida. É isso. Muito bem. Eu vou, por um tempo, interromper aqui para saber se você tem alguma dúvida aí sobre isso. Tá? Alguma dúvida? Professor, Ah, só uma dúvida. pois não. No caso do representante legal, por exemplo, o pai de um menor de idade, né? Uhum. Suponhamos que ele cometeu um ato com um dolo, né? E aí ele foi acusado por perdas e danos, enfim, né? É. E aí ele morre, o pai desse jovem. Uhum. O filho, ao completar 18 anos, ele tem que pagar perdas e danos ali ou não? Não. Não? Não, não, vale a data da celebração do negócio, né? Tá Ah, beleza? entendi. Ou Certo. seja, ele vai responder só na medida do proveito que teve. Mas vai responder na medida do proveito que teve porque ele tem culpa? Não, Daniel. Por causa da regra geral do sistema,
que é que ninguém deve enriquecer sem causa jurídica, né? A vedação do enriquecimento sem causa jurídica. Isso é uma regra geral, vale para tudo. Né? Então, ele só não vai ter um proveito maior, ele tem que restituir aquele proveito que foi indevido. Só isso. Não é que ele tenha nenhuma responsabilidade. Tá bom? Ah, tá, entendi. Obrigado, professor. De nada. Mais alguma coisa? A Júlia está com uma cara de quem tem alguma pergunta. Júlia, você tem pergunta? Não tenho, professor. Obrigada. Tá com a cara de quem está super estudiosa aí, com perguntas para fazer. Tá bom, querida, então. Boa noite. Muito bem, não é? E agora a parte mais simples de todas do dolo. É? Eu vou compartilhar aqui de novo, mas nem precisava, é só um minutinho. É? Para gente que é brasileiro, é muito fácil entender essa última parte do dolo. Né? Artigo 150, né? Se não me engano. Olha lá, ó. 150. Chama-se dolo recíproco. Dolo recíproco. Então, veja só. Se ambas as partes procederem com dolo, os dois procedem com dolo. Malandro querendo enganar malandro. A gente não vê aqui em Santos quase, né? O cara vem cheio de malandragem, até que ele encontra um mais malandro que ele. Aí ele quer... Ai, vem. Pera lá. O que o juiz vai fazer aqui? Né? Se ambas as partes procederem com dolo, nenhuma pode alegá-lo para anular o negócio ou reclamar indenização. Ninguém pode fazer nada. Tá beleza? Ah, professor, um procedeu com dolos bônus e outro com dolos malos. Dolos bônus não tem efeito jurídico. Então, claro que o que procedeu com dolos malos, eu preciso reconhecer esse dolos malos. Mas se os dois tiveram dolos malos, né? Tal história, ladrão que rouba ladrão tem 100 anos de perdão. E o direito não prestigia a torpeza de ninguém. Esse é o ponto. Tá? Então, não vem agora você que agiu com dolo só porque o negócio te foi prejudicial, porque o outro conseguiu ainda assim te tapear, vir se socorrer do judiciário. Esse é o recado que a nossa lei está dando. Portanto, o dolo recíproco não tem efeito jurídico. É isso. Tá beleza? E terminamos o dolo. Né? Sobre dolo é isso. Se você entender o dolo, você vai entender a coação molezinha. Eu só vou agora repisar aquele quadro com vocês, né? A gente vai fazer um repeteco daquele quadro só para ver se você realmente entendeu tudo. Né? E aí, fica atento e me ajuda aí. A hora que você não entendeu, abre seu microfone, escreve, faz o que você quiser, pede um socorro. O dolo, portanto, pode ser bônus ou pode ser malos. Dolos bônus não tem nenhum efeito, nenhuma consequência jurídica. Dolos malos, esse é o importante para nós. Como é que eu sei? O dolos malos tem intensidade suficiente, a malícia, o ardil tem intensidade suficiente para induzir a erro uma pessoa de mediana diligência. Pronto. Tá? Muito bem, o dolos malos, esse pode ser principal. E aí ele leva à anulação do negócio, cumulado ou não com perdas e danos. Ou ele pode ser só acidental, ou seja, ele não é a causa do negócio jurídico. O negócio jurídico teria se realizado mesmo que não houvesse o dolo, só que seria por um outro modo. Então, ele só gera reparação por perdas e danos. Princípio da conservação do negócio jurídico. Agora, o dolos malos pode ser por ação ou por omissão. Está aqui a terceira, né? Se for por ação, ele pode ser principal ou pode ser acidental, da mesma maneira. Se for por omissão, ele pode ser principal ou acidental, da mesma maneira. Tá beleza? Muito bem. O dolos malos pode ser próprio ou pode ser chamado de direto ou pode ser terceiro, chamado também de indireto, né? Mas confunde lá com a questão do direito penal. Então, eu prefiro o dolo próprio ou o dolo de terceiro. O dolo, mesmo sendo de terceiro, ele pode ser essencial e vai levar à anulação. Se ele for só acidental, então só vai levar às perdas e danos. É isso. Tá beleza? Muito bem. Uma modalidade especial do dolo de terceiro, mas não é um outro dolo, é um terceiro também. Um terceiro em situação especial é o chamado representante. Tá beleza? E é isso aí. Pronto. O dolo recíproco, esse, né? Não acarreta nulidade nem reparação por perdas e danos. Ladrão que rouba ladrão tem 100 anos de perdão. Parabéns, você
achou um malandro mais esperto que você. Aprenda. É isso. Muito bem. Alguma dúvida sobre dolo? Dúvida sobre dolo? Não? É isso, né? E coação, professor? Meu irmão, é a mesma coisa. Só que, veja, nós falamos para os senhores, erro e dolo são defeitos na formação da vontade, né? A vontade é formada a partir de um erro. Então, no dolo, né, a pessoa age com malícia, com astúcia, com ardil, para induzir um outro em erro. E na coação, professor? Na coação, ele nem precisa disso, né? Ele não precisa criar o erro no outro. Ele tem força para impor que o outro escolha a via que ele quer. Então, na coação, não é que a vontade está mal formada, não. O declarante até sabe o que ele quer, só que ele não consegue resistir à pressão que ele está sofrendo. Tá beleza? É por isso que se chama coação, ele está coagido, não é? Então, eu tenho um professor amigo meu, né, do mestrado da PUC. A gente saía para fazer uma bagunça, para, né? Eu tinha na época 23 anos, 22 anos, né? A gente saía para fazer uma bagunça e tal. Aí, né, ele era também novo e tal. Chegava no dia seguinte, ele, que era o professor, mas ele fazia questão, né? A gente estava conversando, tomando um café, né? Chegava alguém, né, que tinha estado no envolvimento, ele chegava e falava assim, cadê o fulano, né? Onde está o fulano? Aí alguém respondia, acabou de chegar, está aqui e tal. Não, tá aqui, ó. Né? Tá aqui, ó. Queria dizer que o cara estava na mão dele. É só para sacanear, naturalmente. Né? Você não sabe, né? Se eu te contasse, ele está bem aqui agora. É isso. Olha, a coação é essa ameaça que você faz. Olha, eu tenho fotos suas, hein, professor? O senhor vai assinar o recibo ou não? Tá? É isso que é a coação. Então, ao invés da malícia, da astúcia e do ardil para induzir em erro, eu já falo, olha, não importa o que você queira, você vai ter que fazer isso aqui, porque senão você vai ter aquela consequência lá. Você entendeu? Então, na coação não tem um defeito na formação da vontade, eu tenho um defeito na expressão da vontade. Né? A vontade, eu até sei o que eu quero, mas eu não consigo expressar o que eu quero, porque eu estou sob ameaça. É o que se acontece na coação. Qual que é o detalhe? Veja bem. Qual é o detalhe, bonitão? O detalhe é o seguinte. A força física presente, essa não é vício de consentimento. Nessa não tem consentimento. Tá? Então, se o cara põe um revólver na sua cabeça e fala, assina, você assina. E você não está com seu consentimento viciado, porque a força é presente. Você não tem consentimento nenhum, essa é a verdade. Né? Então, você não pode dizer que a mulher que foi estuprada, ela escolheu ser estuprada do que apanhar mais. Não dá para dizer isso. Né? De vez em quando você vê alguns caras dizendo assim, mas ela nem apanhou tanto, pô. Ela estava só com o olho vermelho, o lábio cortado. Né? Será que ela resistiu mesmo? Fala assim, velho, tu é maluco, velho? Né? Quando a força é presente, você simplesmente não tem escolha. Então, não tem consentimento. Essa coação de força física não é a coação vício de consentimento. É ausência de consentimento. A coação para ser vício de consentimento, o coacto, né, aquele que é coagido, tem que ter pelo menos duas alternativas. Ou ele escolhe o negócio, ou ele escolhe sofrer o dano pelo qual ele é ameaçado. Mas ainda é um dano escolhível. Tá certo? Aí a coação é vício de consentimento. A pessoa, então, vai escolher ou não, né, sofrer aquele dano ou realizar o negócio.
Isso é coação. Agora, tem uma pergunta aqui, rapaz, que eu não vi antes, eu não sei se foi posta só agora. De qualquer maneira, antes de chegar em coação, vamos só responder essa pergunta do Gustavo aqui. Professor, pode explicar novamente o que é dolo incidental e perdas e danos? Posso, meu querido, com todo prazer. Tanto faz se é erro, se é dolo ou se é coação. É o seguinte: a razão pela qual você quis o negócio é o erro, é o dolo, é a coação? Então, a gente vai dizer que o vício de consentimento é a causa do negócio. Então, o seu pai só comprou o anel porque ele pensou que fosse de rubi. É isso. Né? Se não fosse de rubi, ele não quereria o negócio todo. Então, o erro é substancial. Ah, mas o joalheiro enganou. Então, o dolo é essencial. É isso. Agora, o seu pai queria comprar uma joia para dar de presente para sua mãe. Muito bem. Achar que era de rubi só fez ele pagar um preço maior. Ah, então, se é erro, eu posso falar de retificação na declaração de contagem, né? Não de perdas e danos. Mas se é dolo, então eu vou falar de perdas e danos. Então, se o vendedor, para vender por um sobrepreço, convenceu o seu pai que aquele era um anel de rubi, pedra preciosa, e não um anel de ametista, pedra semi-preciosa, então ele agiu com dolo. Muito bem. Mas esse dolo é dolos malos, porque é procedimento grave. Mas esse dolo foi a causa do seu pai ter comprado a joia? Não, o seu pai compraria. Porque era só para dar um presente para sua mãe, não precisava ser de rubi. Mas foi a causa do seu pai ter pago mais preço. Então, o seu pai tem que ser indenizado pelos danos materiais e morais que ele tiver sofrido. Você entendeu? Então, o dolo incidental leva a reparação por perdas e danos. Então, somente. O que é o dolo incidental? É o dolo, como está expresso lá no Código Civil, é o dolo que não é a causa de você querer celebrar o negócio jurídico, é a causa de alguma circunstância lateral do negócio jurídico. Você entendeu, Gustavo, ou não? Entendi sim, professor. Obrigado. De nada. O dolo incidental, então, está no artigo 46. 146, tá? Veja bem. O erro é substancial ou é acidental. É a mesma coisa. O dolo é essencial ou é incidental. Tá bom? É a mesma coisa. Muito bem. E a coação, professor? A coação também só levará à nulidade quando ela é a causa do negócio jurídico. Tá beleza? Da mesma maneira, ela pode levar só as perdas e danos se ela não é a causa do negócio jurídico. A coação também é um ato ilícito, né? Porque também tem essa malignidade. A coação também tem uma repercussão penal, né? Você tem, por exemplo, a extorsão mediante sequestro. O que é isso? Ah, eu estou com seu filho aqui, você tem que me pagar tanto. Isso é um crime na esfera penal. Então, se você extorquir alguém, isso pode configurar crime. A coação nos negócios jurídicos é você extorquir o consentimento de alguém. Você está dizendo assim, olha, professor, eu sei que o senhor não quer vender a sua casa, mas o senhor vai ter que me vender a sua casa, porque senão eu vou publicar aquelas fotos suas, né, com o seu namorado naquela casa lá de São Paulo, que o senhor ia com ele e tal, né? Aí eu não sei o que vai acontecer, hein, professor? Muito bem. Você está extorquindo o meu consentimento, não é isso? Beleza. Isso pode configurar um delito, inclusive. Aqui, no direito civil, se a coação é a causa do negócio jurídico, o negócio será anulável, sem prejuízo das perdas e danos. Se ela não é a causa, né? Se ela só influi lateralmente no negócio jurídico, pelo menos haverá perdas e danos. Ah, professor, a coação pode ser por omissão? Naturalmente que não, porque ela envolve pelo menos a ameaça, né? Então, não dá para ser coação por omissão. Mas a coação pode ser praticada por terceiro? Pode. E a mesma coisa que o dolo? É a mesma coisa que o dolo. Se a coação for praticada por terceiro com o conhecimento da parte, é quem aproveita, a parte responde também. Se não, ela não responde. Você entendeu? É isso. Né? Ou seja, da coação para o dolo, você só troca o modus operandi. Ao invés de malícia, de astúcia, de ardil no dolo,
você tem a força da ameaça na coação. Não a força física, mas a ameaça na coação. Tá certo? Mal comparando, né? Mas é uma comparação que para mim foi útil, pelo menos para eu entender. Então, eu não quero que as mulheres fiquem chateadas comigo, mas nem os homens, né? Mas mal comparando é assim, o dolo é uma coisa que tem a ver com esse jeito feminino, né? Com essa malícia, com essa astúcia, com esse ardil. A coação tem a ver com essa coisa masculina, né? Não, tem que fazer assim e tal, né? Naquela situação mais antiga, né? Do jeito de homens e de mulheres. Certo? Mas a coisa é toda a mesma. O dolo é malícia, astúcia e ardil. A coação é força psíquica, né? Violência psíquica, ameaça. Muito bem. O dolo pode ser essencial ou acidental. A coação, da mesma maneira, pode ser essencial ou acidental. Sendo essencial, nulidade do negócio jurídico. Sendo acidental, só perdas e danos. Beleza? Muito bem. O dolo pode ser por omissão. A coação não tem como ser por omissão, porque envolve pelo menos a ameaça. O dolo pode ser próprio de terceiro. A coação também pode ser própria ou de terceiro, com as mesmas consequências. Tá bom? Eu vou compartilhar o código aí com vocês sobre coação, mas a gente vai retomar o tema amanhã, né? Eu apenas quero que vocês tenham condições de melhor estudar essa parte de preparar a aula para amanhã, tá bom? A gente vai retomar, só tem 2 minutos, então eu não tenho a pretensão de terminar nada. Veja o artigo 151. A coação para viciar a declaração de vontade há de ser tal que incuta ao paciente, a gente vai falar, fundado temor. Então, tem que ser um medo fundado. Não pode assim, eu vou colocar o seu nome na boca do sapo, né? De dano iminente, de um dano que eu não posso evitar, não é? E considerável, um dano que seja, né, um dano razoável, né? À sua pessoa, à sua família ou aos seus bens. Tá beleza? E veja o parágrafo único. Se disser respeito à pessoa não pertencente à família do paciente, o juiz, com base nas circunstâncias, decidirá se houve coação. Não é pessoa da família, não é pai, mãe, irmão, filho. Mas é um primo chegado. Então tem que mostrar que é um primo chegado. Não, um professor querido. Então tem que mostrar por que ele é querido. Não basta ser seu professor. O camarada diz assim, ou você faz isso ou eu vou publicar as fotos do seu professor Lucas. Você vai falar assim, peraí, mas assim, manda para mim antes, que eu mesmo publico. Não é? Não te incute esse fundado temor. Muito bem. Agora, o fundamental da coação é esse artigo 152, não apreciar a coação, ter em conta o sexo, a idade. A coação é o primeiro dos vícios, né, de consentimento que envolve... Puta, travou ainda, moçada, né? Tá travado ainda? Vai acabar a aula, a gente retoma de onde a gente estava, tá bom? A gente vai repetir tudo. A gente recomeça amanhã aí do artigo 151. Vai acabar a aula, tá bom? Então depois a gente volta. Se a ameaça da boca do sapo vier de pai de santo, daí o vício de vontade, pode ser, né? Se for para uma filha de santo dele, uma pessoa que compartilha da mesma fé, pode ser. Porque a